nós temos aqui conosco o Felipe Pereira. Para quem não sabe quem é, o Felipe Pereira ele é diretor de Essencial Consultoria Ambiental, engenheiro ambiental, auditor SGA do ISO 14001 e perito ambiental, com atuação na área de consultoria ambiental desde 2009, focado no setor industrial, com atuação em processos de licenciamento ambiental municipal, estadual e federal, planos de gerenciamento de resíduos sólidos e certificação ambiental, e criador do curso ambiental 360 graus. Então, para quem não conhecia, vai ter mais oportunidade de conhecer um pouco o Felipe aí. O Felipe ele vai trazer para nós o seguinte tema: consultoria ambiental aliada ao geoprocessamento. Então, Felipe, é com você. Ótimo, Júlia. Obrigado aí pela apresentação. Boa noite a todo mundo está me ouvindo. Então dá o ok aí para a Júlia, se meu áudio tá legal, meu vídeo tá legal. Fico mais tranquilo para continuar aí na nossa apresentação. A quinta-feira, já com o pé na sexta-feira, né, no último dia da semana aí, para a gente falar sobre consultoria ambiental, um tema que prometo não pegar pesado no assunto consultoria, até porque a Júlia já falou que é uma área extremamente ampla, com muitos assuntos, então não vamos conseguir falar de todos os assuntos possíveis dentro da área de consultoria ambiental, mas dentro do que for possível, eu vou dar o meu melhor aqui. Todo mundo me ouviu? Todo mundo me viu? Vamos lá. Vou compartilhar aqui a tela agora. Pessoal, fico extremamente grato e feliz de estar participando aqui da quinta-feira do segundo Congresso Brasileiro de Geotecnologias, a convite do pessoal da ClickGel. É uma satisfação estar aqui com vocês. O meu papel como, não digo nem palestrante, mas um intermediador aí desse assunto na área de prestação de serviços ambientais é tentar trazer o melhor da prática da consultoria ambiental. Como a Júlia disse, eu também tenho um portal, depois no finalzinho eu falo para vocês sobre o portal, é onde eu compartilho todos os assuntos voltados à consultoria ambiental. Mas vamos entrar, de fato, aí no que é possível fazer, o que é melhor de se fazer dentro de uma consultoria ambiental, onde você começa a prestar os serviços, principalmente na área de geoprocessamento, principalmente na área de licenciamentos ambientais, onde se tem uma gama diversificada e ampla hoje no nosso país, para que se comece na área ambiental. A Júlia já falou um pouquinho aí sobre a minha formação na área de engenharia ambiental, me formei em 2009. Desde lá, sempre trabalhei com consultoria ambiental e focado principalmente na área industrial. Então, licenciamentos ambientais, gestão de resíduos, auditorias, perícias e certificações. Então, esse é um pouquinho do meu resumo aí, para a gente já começar falando sobre a consultoria ambiental. Nosso roteiro, basicamente, é passar por todas essas etapas. A área de consultoria ambiental, a área ambiental, antes de entrar na consultoria, de fato, a área ambiental ela é uma área multidisciplinar. O que significa isso? Ela envolve diversas formações, diversas atuações, aonde você consegue aí delimitar o seu progresso, a sua continuidade na prestação de serviço. Então, a área ambiental ela é multidisciplinar. A gente vai passar por todos esses temas hoje aqui em nossa palestra. Vamos falar sobre os desafios da consultoria ambiental. Quais são os principais desafios hoje dentro da prestação de serviço? O que uma consultoria ambiental enfrenta para prestar os seus serviços ambientais, também falando da geotecnologia, falando do licenciamento, na gestão de resíduos. Vamos falar sobre nichos de mercado. O que são nichos de mercado? Como você se define, como você se posiciona para ter a sua prestação de serviço na prática, seja na área de geotecnologia, licenciamento, enfim. E vamos falar propriamente da prestação de serviço, os caminhos para você percorrer para a prestação de serviço. Então, desejo a você uma excelente palestra, fico aqui à disposição desde já. E pensando em tudo isso, falando da área multidisciplinar, dos desafios, dos nichos e da prestação de serviço, tudo isso a gente fecha um círculo, que é o círculo da melhoria contínua. É onde a gente, principalmente quando a gente fala na área ambiental, eu como auditor sou suspeito, mas a gente fala muito da melhoria contínua, do progresso contínuo, para você sempre oferecer o melhor para o seu cliente, para você
sempre oferecer o melhor na sua empresa, no seu negócio e principalmente para você crescer profissionalmente através da melhoria contínua. E exemplo disso é esse segundo congresso que a ClickGel está proporcionando, é onde também você consegue proporcionar a você mesmo, que esse não tem investimento que pague, não tem valor que pague, que é o conhecimento a você, né, que está assistindo aí. Começando a falar um pouquinho da área multidisciplinar, isso aí, quando a gente entra na área ambiental, quando a gente entra, seja num curso de graduação, num curso técnico, enfim, qualquer curso que seja voltado para a área ambiental, a gente acredita basicamente que esses são os 3 pilares. Os assuntos técnicos, que é onde a gente aprende basicamente as teorias, as técnicas para desenvolver algum trabalho, ou como deve ser feito, como deve ser avaliado qualitativamente, quantitativamente, qualquer trabalho que você prestar na área ambiental. A gente aprende também os históricos, os problemas que houveram no passado, seja problemas, por exemplo, situações que aconteceram aqui em Goiânia com o Césio, problemas que a gente tem aí, protocolo de Kyoto, todos esses protocolos que são feitos, situações históricas do passado que envolveram a área ambiental, tudo isso faz parte de uma grade curricular dentro de um curso ambiental. Então, isso mostra o quanto essa área é multidisciplinar e até que se percebe uma certa proximidade entre todos os setores, até esse momento. Daqui para frente, logo mais eu vou explicar para vocês essas diferenciações que hoje o mercado da consultoria ambiental exige e precisa disso. E também aí o terceiro pilar, que são os pilares das legislações, que são os requisitos legais. É onde você, a partir de uma mudança de uma legislação, a partir da apresentação dessa legislação para você, você simplesmente tem que cumprir. Então, quando a gente fala em consultoria ambiental, a gente tem as legislações, a gente tem as normativas, a gente tem as instruções debaixo do braço, justamente para atender o que um órgão ambiental licenciador, atender o que a legislação ambiental, que por sinal, a gente sabe que é uma das maiores em termos de artigos no Brasil. Então a gente tem muito trabalho e é uma criação de oportunidades também. Mas basicamente qualquer curso na área ambiental, a gente tem esses 3 pilares: assuntos técnicos, assuntos históricos e os assuntos legais. E aí a gente tem a nossa formação. Então, quando você está falando de uma área multidisciplinar, você tem ali os gestores ambientais, você tem os engenheiros, seja ambiental, seja florestal, seja agrônomo, seja químico, enfim, a grande gama de engenharia. Você tem os biólogos e outras áreas também de atuação, não só ali os biólogos e como outras áreas de atuação. Por exemplo, quando eu falo outras áreas, entenda-se todas as áreas, que não fique de fora ninguém, aí não se sinta triste ou chateado por não estar nesse funil. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: a área multidisciplinar, a área ambiental sendo multidisciplinar, estando dentro de um funil, qual que é o objetivo final dentro de uma consultoria? É a prestação de serviços ambientais. Quando se tem a prestação de serviços ambientais, a partir de cursos que você desenvolve na área de consultoria, esse é sempre o objetivo: prestar os seus serviços. E aí, você começa a ter aqueles desafios na prestação de serviço. Aqui vocês podem reparar que é uma espécie de sinaleiro. A gente tem o sinal verde, que é a sua graduação, é o seu processo de graduação ali, seja o seu curso florestal, ambiental, o seu curso técnico. Depois você tem ali a execução prática. A execução prática dentro da consultoria, da prestação de serviço, já está no sinal amarelo ali, que é onde você já começa a ter os primeiros travamentos, principalmente para quem está começando. Aquele momento de: será que eu consigo? Será que eu posso? Será que é possível começar a atuar nessa área? Seja na área de geotecnologia, por exemplo, uma área extremamente ampla e com seus desafios também, com os seus detalhes. E aí, qual que é o resultado de tudo isso? É onde a maioria dos estudantes, a maioria dos profissionais que pretendem trabalhar com consultoria ambiental, eles param. É aquele momento do sinal vermelho. Por onde eu começo agora? A partir de uma mudança de legislação, a partir de
um histórico que eu aprendi, o que eu faço com essa situação, com determinada XYZ situação. Então, esse é o grande desafio numa prestação de serviço. É onde você tem o seu curso, a sua graduação, a sua formação, seja mestrado, seja doutorado, enfim. Você tem ali a necessidade ou a oportunidade de você executar na prática o que você aprendeu durante a graduação, e aí é onde você para, e aí é onde a grande maioria trava, não consegue caminhar e não consegue ver as oportunidades que podem surgir na área de consultoria ambiental. Por quê? Tudo isso por uma visão holística que se tem desde o início, uma questão cultural, uma questão histórica. Aquela visão holística, ou seja, aquela visão onde se tem uma ampla visão, a visão macro, uma visão geral e nunca aquela visão dos detalhes. Quando você tem uma visão holística, quando você tem uma visão ampla, você tem muita dificuldade de ver os detalhes, aonde você pode atuar. Até mesmo dentro da área de geotecnologias. Dentro dessa área, essa é uma área extremamente ampla, com vários segmentos, aonde eu posso atuar. E essa parada, que seja um estudante ou profissional para começar a trabalhar na área de consultoria, ele tem, é justamente por ter essa visão ampla. Querer ver tudo, ver todas as situações, que acaba não vendo os detalhes. E aí surge a dificuldade de começar, surge a dificuldade de dar os primeiros passos na área de consultoria. E aí você não consegue ter clareza sobre, por exemplo, começar um processo de licenciamento ambiental e suas condicionantes. Então eu vejo que a maioria de consultores, empresas de consultoria que começaram algum dia, basicamente, em a sua grande maioria, foram em atividades de licenciamento ambiental, seja licenciamento municipal, estadual ou federal, através das licenças prévias, licença de instalação, licença de operação e todas as suas condicionantes. Os serviços de condicionante, aliás, as exigências técnicas dentro de uma licença ambiental, dentro do processo de licenciamento, é uma fonte inesgotável de oportunidades para quem quer trabalhar na área de consultoria. Conheço profissionais que trabalham exclusivamente no atendimento de condicionantes de exigências ambientais, na condicionantes das exigências técnicas. Poxa, Felipe, mas como assim? Como é que consigo trabalhar só com exigências técnicas? Vou dar um exemplo. Você tem empresas que emitem poluentes atmosféricos que precisam do monitoramento. Dentro dessas licenças de operação, são exigidos pelo órgão fiscalizador, pelo fiscal, planos de monitoramento dos gases emitidos ou dos gases que podem causar o efeito estufa, por exemplo. Então, esses planos de monitoramento são condicionantes que se tornam oportunidades para quem quer trabalhar na área de consultoria ambiental. E veja que essa é uma visão muito mais detalhada, muito mais crítica do que a gente viu lá no início, a sua graduação, o seu histórico, as legislações ambiental, a Constituição, o artigo 225, enfim, é muito mais que isso, é muito mais detalhado. As oportunidades estão, mas elas não estão tão claras assim como se você fosse, por exemplo, comprar algo, exemplo aí, num site eletrônico. Quando você quer comprar alguma coisa, você tem muita clareza do que você quer e muitas vezes você sabe onde está. Área ambiental, não. Área ambiental, as oportunidades da consultoria, elas podem ser criadas lendo um artigo da Política Nacional de Resíduos Sólidos, a 12305. Você lendo uma política dessa em um artigo te dá uma oportunidade de criar um plano de gerenciamento de resíduos sólidos para empresas e começar a mapear isso e oferecer isso. Assim como também na área de geoprocessamento. Você tem uma área extremamente ampla para tratamento de imagens, os tipos de softwares que você pode usar ou não para determinadas situações, softwares que você se familiariza melhor ou softwares que atendem determinada demanda ou outros não, trabalhos com confirmação de dados, você fazer relatórios, memoriais baseados somente nessa área de geoprocessamento, que é, de fato, o nosso tema aqui do segundo congresso. Então, as oportunidades estão aí da consultoria ambiental. O problema é como ela está chegando até a gente. Essa é a grande questão que a gente vai falar mais para frente. E você pode começar também a falar sobre gestão de resíduos.
a elaboração do PGRS, que eu já citei aqui, que é o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, a caracterização dos resíduos. Como é que eu caracterizo um resíduo de forma qualitativa, de forma quantitativa? Como é que eu faço a estimativa da geração desse resíduo para um cliente, para uma empresa, para um empreendimento que está começando agora, que está recebendo a sua licença prévia, a sua licença ali prévia, a sua licença de instalação, que não tem as suas operações ainda. Esses são os grandes desafios da consultoria. E você criar oportunidades, muitas vezes, onde você não sabe que tem. Então, é um processo mesmo de procurar agulha num palheiro. E a área de resíduos é uma área que hoje vem crescendo exponencialmente, principalmente porque já existe condicionantes. Vou dar um exemplo. Aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, claro que você tem os seus municípios aí dentro do estado de São Paulo que são competentes para realizar o licenciamento. Através da deliberação CONSEMA 1 de 2018, essa deliberação ela define que os municípios que têm equipe técnica para fazer o licenciamento podem sim fazer o licenciamento, seja LP, LI, LO, ou renovações de processos de licenciamento, e em alguns municípios já são solicitadas os planos de gerenciamento de resíduos sólidos para emissão da licença de operação. Então, já é uma condicionante o PGRS para emissão da licença de operação. Ainda funciona para todos? Não, não funciona para todos. A CETESB, também órgão do estado aqui de São Paulo, órgão estadual, ela tem outras exigências, por exemplo, o IBAMA. Como condicionante para licença de operação, seja num processo LP, LI, LO ou renovação, é condicionante hoje você apresentar o certificado de regularidade válido junto ao IBAMA, ou seja, a empresa precisa ter o seu cadastro junto ao IBAMA. É uma questão de oportunidade, a consultoria ambiental é isso. A consultoria ambiental é muito ampla, e ela sendo muito ampla, você precisa tentar criar um método, um monitoramento para você conseguir não perder o foco, que é o que a gente já vai falar daqui a pouquinho. Análise de água e efluentes, mesma coisa. Como é que eu começo dentro de uma consultoria ambiental a prestar meus serviços na área de análise de água, de efluentes, onde eu encontro laboratórios credenciados? Como é que eu começo a fazer as primeiras coletas? Como é que eu faço atendimento às legislações? Ou seja, são dúvidas de quem presta o serviço, de quem está começando na área de consultoria. Existem. Porém, é uma área multidisciplinar. Eu falei aqui três exemplos que são os mais básicos hoje dentro do processo de consultoria. Existem milhares de outros. Por exemplo, área de reflorestamento também. Então, as oportunidades elas precisam ser criadas, mas precisam ser mapeadas. E a partir daí, esse mapeamento que é o que a gente não vê durante o curso, não vê durante a faculdade. E é o que eu estou aqui querendo passar para você do melhor jeito, da forma mais objetiva e simples possível. A melhor estratégia para começar é através da definição de nichos. O que significa nichos? Eu gosto de usar bastante esse termo, falo bastante com os alunos do nosso curso do Ambiental 360, que é a definição dos nichos. É onde você tem que partir, é o seu princípio, é o seu marco zero. O que significa isso? Nichos de mercado são públicos cujas necessidades particulares estão bem claras e podem ser exploradas. O que significa isso? Quando você tem um nicho, quando você tem uma segmentação do trabalho que você vai fazer na consultoria ambiental, seja você começando, seja você já trabalhando na área de consultoria, quando você define o seu nicho, a sua área, o seu carro-chefe, você consegue ter muito mais clareza para onde você vai criar as oportunidades. Que tipo de legislação, que tipo de cliente você vai precisar, que tipo de cliente você vai buscar para ter sucesso na sua consultoria ambiental. Legal. Então, a melhor estratégia para que você comece essa definição do que fazer na área ambiental, sabendo que é uma área extremamente multidisciplinar, é essa estratégia, é a definição de nichos. E o que significa essa definição de nichos? Eu falo isso sempre para os alunos do Ambiental 360. Essa definição de nichos de mercado vai te ajudar
principalmente para você que está começando, para você que já tem uma empresa de consultoria ambiental. Para o nosso caso, foi extremamente importante, porque a gente lá no começo, a gente se viu numa situação que, para onde a gente vai? Nos formamos, criamos uma sociedade, tínhamos uma experiência, cada um tinha uma experiência em determinado assunto. Mas e aí? O que a gente faz? Que área a gente vai atuar? O nicho é extremamente importante e entender o conceito do que é um nicho também faz todo sentido. Os nichos de mercado são públicos cujas necessidades particulares estão bem claras e podem ser exploradas. O que significa isso? Quanto mais detalhe você tiver para prestar os seus serviços, seja na área de geotecnologia, seja na área de licenciamentos ambientais, seja na área de elaboração ou gestão de resíduos, quanto mais claro você tiver o seu nicho, o seu público-alvo, melhor vai ser para você criar as suas oportunidades. E as oportunidades que podem vir não somente esperando o telefone tocar, sem qualquer ação de marketing, por exemplo, que já vamos falar sobre isso, não aquele marketing de esperança, que a gente vai falar também, mas oportunidades onde você cria e você define o perfil do cliente que você quer atender. Então, a criação de nichos de segmentação, quanto mais claro, melhor. E eu gosto dessa imagem, imagem porque ela diz muito o que é um nicho. Então, se você vê uma imagem diz, falam que ela diz mais que 1000 palavras, né? Se você vê essa imagem, você tem um grupo de pessoas onde determinados ali 5, 6 pessoas é o seu foco principal. É onde você, dentro da sua consultoria ambiental, precisa atuar. É onde você vai ter o seu carro-chefe e é ali que vão sair as oportunidades do seu negócio. Então, o primeiro passo é você definir muito bem os seus nichos de mercado. E dentro da geotecnologia, você tem aí nichos de mercado muito amplos. O grande detalhe é o que eu já vou falar daqui a pouquinho para você. Quanto mais detalhado, melhor. É onde você consegue ter um diferencial e aonde você consegue ter uma vantagem competitiva. Por quê? Você estudando o seu nicho de mercado, você tem o diferencial de saber exatamente o perfil do seu cliente, de saber exatamente que linha a sua empresa vai seguir para prestar os seus serviços ambientais, a sua consultoria. Imagina um cliente que liga para você, liga na sua empresa de prestação de serviço e quem atende o telefone normalmente não está preparado ou não conhece exatamente os nichos de atuação. Com certeza vai ficar aqueles segundos em dúvida se presta ou não aquele tipo de trabalho. E esses segundos, sem dúvida nenhuma, podem fazer diferença na hora do cliente fechar o trabalho ali com você, fechar o seu serviço ou de repente até te chamar para fazer uma visita técnica. Então, isso tem que estar muito claro. Esses assuntos dentro de uma consultoria ambiental, que tipo de nicho você atua, qual o mercado que você atua, tem que estar muito claro para que ele não vire um erro e você não vire um profissional genérico, que é o que eu vou falar daqui a pouquinho. E vai te dar uma vantagem competitiva, porque quanto mais nichado, quanto mais, eu vou explicar esse termo, quanto mais detalhe você tiver do seu nicho de mercado, mais valor você vai conseguir agregar aos seus serviços prestados. Isso aí é indiscutível. Mas e aí, como é que eu defino o meu nicho de atuação? Quero trabalhar, por exemplo, com geotecnologias, quero trabalhar com licenciamento ambiental. Como é que eu defino o meu nicho de atuação hoje no mercado? Bom, esse gráfico ele mostra muito bem o que é essa definição. Essa definição, quando eu falo em nicho, pense sempre da forma holística, da forma macro, que eu falei para vocês lá no início. O nicho é a forma mais abrangente, é o que está por fora. Depois tem o subnicho, que aí começa a ficar interessante para quem trabalha na área de consultoria ambiental. É onde a gente começa a definir, por exemplo, o subnicho de licenciamento ambiental, o subnicho de geotecnologia, ou para melhorar ainda mais, é onde a gente começa a definir o subnicho
do subnicho. Ou seja, mais detalhes. Felipe, é possível a gente tentar detalhar mais ainda para que fique muito claro quem trabalha aqui na empresa, para todos que trabalham na consultoria ambiental, que tipo de serviço a gente presta? Sim, quanto mais detalhado o nicho, do subnicho, melhor. E melhorem as estratégias para você buscar os seus clientes na consultoria ambiental. Aqui a gente tem uma forte, a região nossa é uma região muito forte na área industrial. Então, nada mais justo do que você entender a sua região para você também conseguir definir esses nichos e os seus subnichos e os subnichos dos subnichos. Quanto mais detalhado, melhor. E aí, como é que funciona isso na prática? O que é a prática quando eu falo do nicho, do subnicho, do subnicho? Vamos lá. Quando eu tenho a área ambiental, eu estou tratando a área ambiental dentro da consultoria ambiental como o meu nível macro. Meu nível macro, o meu nicho é a área ambiental. Como é que eu posso melhorar isso? Como é que eu posso nichar isso? O meu subnicho é a área de regularização. Então, poxa, eu tenho aí a minha consultoria ambiental, presto os meus serviços de geotecnologias, elaboração de mapas, plantio, gestão de resíduos, enfim. Então, eu vou nichar a minha área, a área de regularização. Essa área ainda está ampla. Eu consigo explicar o que eu faço falando que eu trabalho na área ambiental e com regularização? Essa é a principal dica que a gente tem dentro da empresa para tentar deixar tudo muito mais claro, tudo muito mais fácil para que o cliente entenda. A linguagem que a gente fala tem que estar muito condicionada com o que o cliente vai entender. Se a gente falar X e o cliente entender Y, ali a chance de uma conversão, a chance do cliente aprovar o seu orçamento, a sua proposta comercial, a chance já são muito menores. Então, você tem que entender e você tem que falar o perfil do seu cliente e não o contrário. Quando a gente fala na área ambiental, tem muito termo técnico, que é o momento ideal de não usar com o cliente. Às vezes, usando o termo técnico, você consegue fazer uma inversão, de causar mais dúvida do que solução para o seu cliente. Então, vamos lá. Área ambiental, área de regularização, que seria um subnicho. Subnicho do subnicho, área industrial. Então, a minha área, o meu foco na área ambiental é de regularização na área industrial. E dentro da área industrial, será que eu consigo subnichar essa área industrial? Sim, gestão de resíduos. Vou trabalhar com gestão de resíduos na área industrial. O que eu posso subnichar? É o subnicho do subnicho, a gente até se perde a quantidade de nichos que se tem aí já. O que eu consigo melhorar ainda mais, apertar ainda mais? Gestão de resíduos, coleta seletiva, a gestão de coleta seletiva ou a elaboração de um bom PGRS, de um Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, de acordo com a Política Nacional, a 12305. Eu posso trabalhar dentro da área industrial com licenças ambientais, licença prévia, licença de instalação e licença de operação. Eu posso trabalhar com atendimento a condicionantes, as exigências técnicas que estão dentro da licença de operação. Isso é o nicho do subnicho e do subnicho. Então, se alguém me liga, se alguém atende um telefone dentro da área de consultoria, Felipe, você trabalha com atendimento à exigência técnica da licença de operação? Sim, isso é muito claro para qualquer um da empresa ter essa resposta, porque está muito claro esses nichos. Ou eu trabalho com certificação ambiental, eu trabalho com a preparação da empresa, com a documentação para ela receber uma auditoria, eu faço todos os processos ali, os requisitos legais, a política ambiental, a matriz de aspecto e impacto ambiental. Ou eu trabalho em auditorias internas, eu sou um auditor interno. Depois que a empresa já fez tudo, eu vou lá e audito, vejo se tudo está preparado para ela ir para a auditoria externa. Então, esse trabalho é um trabalho do nicho, do subnicho. E geoprocessamento, sem dúvida, a análise de dados. Posso trabalhar com análise de dados, com memoriais, com captura de imagens, algo bem mais específico dentro do geoprocessamento. Sem dúvida nenhuma. Então, tudo isso vai fazer a diferença para a sua consultoria ambiental, para você prestar os seus serviços de consultoria. Mesmo caso para a área rural, área ambiental, área de
Regularização seria o subnicho. Subnicho do subnicho, área rural. Foco em área rural. A área rural já não é o nosso foco, não é o nosso carro principal de prestação de serviços ambientais, mas nada me impede de fazer o nicho do subnicho, de detalhar essa área rural para que a gente possa criar oportunidades nessa área também. Ou seja, fazendo basicamente um exercício rápido aí, o cadastro ambiental rural, o CAR, levantamento de dados, é uma possibilidade de trabalho. Outorgas, que tipo de outorga você trabalha? Ah, eu trabalho só com captação, ou eu trabalho com outorgas de lançamento, certo? Mas captação ou lançamento superficial, subterrâneo, acima de 15 metros cúbicos por hora, abaixo de 15 metros cúbicos por hora, com dispensa, com licenciamento. Então, esse exercício de você colocar no papel, se você já presta um serviço hoje, ou tentar melhorar essa prestação de serviço hoje, ela é um exercício de pôr no papel e esmiuçar, de nichar. Sem dúvida, você consegue ter muito mais clareza quando você for falar em prestação de serviço em consultoria ambiental. Assim como geoprocessamento em análise de dados, captura de imagem, ou licenciamento ambiental, falando em reserva legal, área de preservação permanente, focando a área rural. Então, quanto mais clareza, melhor para você criar suas oportunidades na área ambiental. E aí, quando a gente começa a definir o nicho, do subnicho, a minha área de atuação dentro da consultoria ambiental, a minha prestação de serviços na consultoria ambiental, um dos erros que mais acontece, quem está começando, ou de repente uma empresa que já presta os seus serviços de consultoria ambiental, é quando você se apresenta de uma forma que não é extremamente clara. O que significa isso? A gente tem dois tipos de profissionais, pelo menos dentro da nossa leitura aí, dentro da nossa estratégia de prestação de serviço, e é isso que a gente vem prestando, e é isso que a gente vem conhecendo do mercado na nossa região de prestação de serviço. Existem dois tipos de profissionais. Alô, Julie? Felipe? Oi? Deu uma travada. O slide, a gente ainda está no slide. Pronto, prestação de serviços ambientais mudou agora. Isso. Vocês estão em qual? Profissional generalista. Agora da prestação de serviço ambiental, profissional generalista. Isso, perfeito. Então, vamos lá. Então, existem esses dois tipos de profissionais. Esse profissional generalista, isso a gente vem entendendo o mercado e a gente vem testando isso. Lá no início a gente tinha um determinado perfil e a gente foi mudando isso justamente porque o mercado pediu essa mudança. O mercado da consultoria ambiental, da prestação de serviços ambientais, ele é um modelo que antigamente ele era mais engessado, era aquele modelo que já se sabia qual era o serviço, já se tinha a indicação da empresa que ia fazer, seja um conhecido, seja alguma empresa indicada por um conhecido, e simplesmente encerrava ali esse ciclo. Vem mudando isso com as redes sociais, com o marketing, a própria forma da gente se comunicar e de conversar vem mudando a forma como a consultoria ambiental ela é vista, como a prestação de serviços ambientais é vista. E aí a gente vê que tem esses dois tipos de profissional. O profissional generalista, que atua em quase todas as áreas ambientais, sem foco. O que significa isso? O profissional se formou, ele trabalha na área ambiental, e aí, qual é a área de prestação de serviço? Qual é o nicho? Qual que é o seu foco na área ambiental? Bom, eu faço todo o trabalho na área ambiental. Isso é muito amplo. Principalmente quando você está vendendo isso, quando você está falando. Eu não gosto de usar o termo vendedor de serviços ambientais, eu acho que isso aí não é legal. Mais para frente eu falo sobre isso, daqui a pouquinho, mas não é legal. Então, quando você se apresenta como um profissional generalista que trabalha, eu trabalho com geoprocessamento, eu trabalho com licenciamentos, enfim, você não tem foco. E quem ouve isso, seu cliente, sente isso. E isso é um grande erro que se comete hoje na prestação de serviço. Agora, veja só a diferença do profissional que se apresenta como um especialista da área. E quando eu falo especialista, não significa que esse profissional tem mestrado, tem doutorado, tem PhD, enfim.
Não é esse tipo de profissional especialista focado na universidade que eu estou querendo dizer. O que eu quero dizer é o profissional que se apresenta como especialista quando ele fala o seguinte: ele atua em processos de licenciamento ambiental focado nas etapas de geoprocessamento e dados com imagens. Veja como soa diferente isso quando você foca na consultoria ambiental, quando você vende os seus serviços ambientais, você se apresenta como um especialista. Isso cria na cabeça do seu cliente, isso cria um gatilho mental na cabeça do seu cliente, de quem está ouvindo, o seu prospecto, né? Ele está te ouvindo e você é uma autoridade no assunto. Você ativa gatilhos, você ativa pensamentos dele que fazem com que você, falando o que você faz, a sua forma de atuação, já cria um termo de especialista no assunto. E pode ter certeza que isso faz total diferença na hora que você envia a sua proposta comercial para o seu cliente. Ele já te viu, ele já te... Principalmente que eles dizem que aqueles primeiros segundos trazem, né, aquela boa ou a má impressão. Então, isso já vai fazer com que você se valorize, você coloque mais valor e não preço. Estou falando valor na prestação dos seus serviços ambientais. Então, é o caso da necessidade de um profissional especialista. Dá uma olhada nesse exemplo. Um especialista na área de licenciamento ambiental. Então, qual que é a primeira etapa? A licença prévia. Existe a fase preliminar do planejamento do empreendimento. Então, basicamente, o licenciamento ambiental dentro da licença prévia é onde ali vai ser estudado, o órgão ambiental vai exigir uma série de documentos, certidões de uso do solo, manifestação ambiental pela Secretaria de Meio Ambiente, estudos diversos para que seja aprovada a instalação do empreendimento e depois a operação do empreendimento. Em muitos casos, é justamente nessa etapa de licenciamento da licença prévia que é solicitado informações cartográficas, que são as coordenadas de localização, potenciais impactos no local e no entorno do empreendimento. Ou seja, é uma área de atuação também que envolve aí as informações de geoprocessamento. Então, assim, quando o profissional se apresenta como um especialista, e eu vou dar um exemplo, quando a gente recebe muitos contatos de parceiros para prestar serviço na nossa empresa, em determinados empreendimentos ou determinadas atividades, quando um profissional ele se apresenta dessa forma, que ele tem conhecimento específico em determinadas áreas e experiência em determinada área, com tanto tempo, isso causa uma forma muito diferente de um profissional que fala: olha, eu trabalho na área ambiental há 15 anos. E acontece isso, e acontece. Então, isso é o caso que a gente vê de, se você trabalha com consultoria, se você pretende trabalhar com consultoria, a forma que você se apresenta faz total diferença quando o seu cliente está avaliando a sua pessoa, o seu profissional, os seus serviços, a sua proposta técnica, o seu contrato de prestação de serviço, tudo isso é avaliado. Às vezes, indiretamente, mas isso é avaliado. Então, um profissional especialista se apresenta dessa forma. Assim como o profissional especialista se apresenta também para a área rural. Então, como é que você trabalha? O que você faz dentro de uma consultoria ambiental? Bom, trabalho com área rural. Mas e aí? É pouco. Você precisa ter mais detalhes dessa área rural. Que forma você se apresenta? Qual é a sua área de abrangência? Qual é o seu nicho? Quem é seu público-alvo? A regularização na área ambiental através de área de reserva legal em propriedades rurais. Olha como soa diferente quando você fala isso, quando você se coloca como um prestador de serviço usando esses termos. Faço mapeamento de uso irregular do solo. Elaboro memoriais descritivos, que, por sinal, é um documento muito solicitado em grandes etapas, aí, em grandes processos de licenciamento ambiental, em quase todos os memoriais descritivos. Documentos jurídicos, na nossa área, a legislação ambiental ela é muito forte. Então, documentos jurídicos voltados para a regularização em área rural. Veja como você se portar como um especialista muda totalmente o foco quando você está falando de consultoria
ambiental. E o que os clientes querem? O que os clientes buscam hoje? Os clientes buscam profissionalismo e responsabilidade, principalmente quanto a prazo. Felipe, mas poxa, isso é tão óbvio, isso acontece, é tão óbvio, é cumprir prazo, é tão óbvio, é tão simples e parece que é difícil de funcionar. Existem muitos fatores, principalmente quando você está na consultoria ambiental, que podem atrapalhar o cumprimento dos prazos. Então, é extremamente importante você ter profissionalismo e responsabilidade quando você está tratando desse assunto com o seu cliente. O prazo definido, o prazo acordado, é o prazo que deve ser cumprido. E eu não sei se é porque existe uma cultura, um histórico aí no país, quando se fala em prestação de serviço, um prestador de serviço, eu não vou dar os nomes, não vou falar que tipo de categoria que é, mas enfim, prestação de serviço de forma global, ela não é bem vista. A consultoria ambiental ela não está bem vista, a prestação de serviços não está bem vista. Por quê? Eu associo isso principalmente aos prazos. São prazos que, poxa, estourou um prazo, estourou 15, estourou 20 dias, estourou 2 meses, e isso faz a diferença e cria essa cultura ruim na consultoria, na prestação de serviços. Então, seja a diferença, se você quer fazer diferente, se você quer criar oportunidades, se você quer crescer, seja diferente, faça e cumpra tudo dentro do que foi acordado com o seu cliente na consultoria ambiental. Quem entenda a situação que os clientes querem, quem entenda a situação deles e possa lhe atender satisfatoriamente. O cliente quer alguém que fale a mesma língua que ele. O cliente quer alguém que, diante de um problema extremamente grande para ele, que de repente para a gente que é da área de consultoria ambiental, não é tão grande assim. A gente já passou por N situações, são situações que é possível resolver. Claro que, às vezes, umas mais difíceis, outras mais fáceis, mas na cabeça do seu cliente tudo é difícil, tudo é um problema, tudo está ligado a multa, a prejuízo. Então, ele quer alguém que atenda ele, que mostre necessidades para ele do que precisa ser feito de uma forma objetiva, de uma forma clara, com uma linguagem não técnica. A hora de você conversar com o seu cliente na consultoria ambiental não é a hora técnica. Não se vende serviços falando de forma técnica para cliente. Pelo menos isso é o nosso modelo. Isso é um pensamento que a gente tem, uma opinião do Felipe falando aqui para vocês, tá? Não é absoluta verdade de forma alguma, nada do que eu falei aqui para vocês, é simplesmente a prática, a experiência que a gente tem no campo de batalha, no dia a dia. Então o cliente quer alguém que entenda, que ouça ele, que ouça. Não tem nada melhor do que você ter um problema e você ter alguém para ouvir os seus problemas, que você possa, de repente, aqueles momentos, aqueles minutos de falar, olha, a minha situação é essa, meu problema é esse, a minha estação de tratamento não está eficiente em DQO, em DBO, ou eu estou com um problema nessa área de APP, eu preciso fazer o quê? Então é isso que o cliente quer. E o cliente não quer um vendedor de serviços ambientais. Por muito tempo a gente achou que a gente vendia um serviço. A gente não vende serviço. A gente oferece soluções. A gente mostra o caminho mais fácil para o cliente entender o problema que ele tem. A parte ambiental, para a gente, por mais que soe de forma muito simples, de forma muito... Eu sei exatamente, cada um dentro da sua profissão, florestal, um geólogo, um ambiental, cada um dentro da sua profissão entende ali o que precisa ser feito. E o cliente não quer alguém que venda o seu serviço. Ele quer simplesmente alguém que ouça a situação dele, o problema dele e dê a solução na forma mais simples, objetiva e satisfatória possível. O que você precisa na prestação de serviços ambientais? Quando você vai prestar o seu serviço, a consultoria ambiental, o que você precisa hoje? É a busca por informações organizadas e de qualidade, o que nem sempre são fáceis de você encontrar. Hoje você tem, pela internet, uma gama enorme de serviços que podem ser buscados, as informações nem sempre estão organizadas, nem sempre são de qualidade. Então, muito cuidado para quem busca uma legislação, busca uma explicação sobre um termo, busca, de repente, um software até para geoprocessamento que um pode ser melhor, outro não é nem tanto. Então, esse cuidado tem que ser visto com mais detalhe, seja mais minucioso nessas questões. Isso vai fazer a diferença, sem dúvida, lá na frente.
a busca por boas parcerias para o seu negócio. Então, dentro da sua prestação de serviço, dentro da sua consultoria ambiental, a busca por boas parcerias, por profissionais que vão te atender no prazo, que vão te prestar um serviço de qualidade, que vão te atender e que tem a mesma linha de pensamento que você dentro da sua consultoria ambiental, isso faz toda a diferença para o sucesso. Já tivemos casos de parceiros que não atendiam prazos. Tenha prazo com ele, tá? Prazo limite curtíssimo. Se quando você tiver um parceiro, você precisar desenvolver um trabalho aí, de repente, um estudo de geoprocessamento, um estudo de tratamento de imagens, e esse parceiro começar a te dar problema, esse parceiro começar a atrasar, te pedir alguns dias, então é o momento ideal de você buscar e de você trocar essas parcerias. Não tenha só uma parceria, tenha várias parcerias. Por exemplo, aqui a ClickGel já é uma parceira nossa de tempo já, e que, sem dúvida nenhuma, é referência na nossa área aqui de geoprocessamento. Então, assim, tenha boas parcerias, que isso vão fazer total diferença na sua consultoria ambiental. As formas de captar novos clientes e aprender com o marketing. Já adiantei isso daí, mas a forma hoje como você capta novos clientes para a sua consultoria ambiental, como você faz marketing, está muito diferente do que era no passado. O passado que eu digo era de fazer uma lista de possíveis situações ou proprietários rurais, de repente, para quem é da área rural, de você ligar, entrar em contato com ele ou ir até ele, fazer uma visita e ficar... eu uso sempre o termo marketing de esperança. Não sei se alguém já viu esse termo, marketing de esperança. É a pior forma que se tem de captar clientes hoje, de fazer o marketing. O que significa o marketing de esperança? Para quem nunca ouviu esse termo, o marketing de esperança é aquela situação que você liga, você entra em contato com o cliente, você entra em contato com o cliente, você volta para a sua base, para o seu escritório e fica ali esperando. Você simplesmente senta e espera que ele te ligue. E aí eu chamo de marketing de esperança. É o pior marketing que existe. Por quê? É um marketing que vai te dar muita tristeza, muita ansiedade, vai te deixar frustrado. Por que tudo isso? Porque ninguém senta e espera um cliente vir até você, vir até a sua consultoria, contratar o seu serviço, sem que ele lembre de você. E como é que você vai criar tudo isso? Você vai criar um relacionamento. Eu falo muito disso no meu curso no Ambiental 360. Mas, enfim, essa proximidade, o jeito de fazer marketing hoje, principalmente buscando novos serviços na área ambiental, ele vem mudando. E a forma de agregar valor para o seu negócio constantemente. Então, quando você agrega valor, seja para o seu cliente, seja na sua área de atuação, todo mundo ganha. Mas pode ter certeza que a hora que você está entregando mais valor para um cliente seu, através de um bom relacionamento que você tem com ele, com situações que você consegue criar para criar uma boa relação com ele, seja com clientes novos ou com clientes antigos, quanto mais valor você vai entregar para ele, e valor não é qualquer tipo de valor, é valor que tenha interesse no negócio dele, que seja diretamente ligado ao negócio dele. Quando você fala, por exemplo, vou dar um exemplo, a gente está na hora do jantar aqui já, 9 horas, mas para quem não jantou até eu acho que vai ficar com um pouco de fome. Quando a gente fala em lanche, quando a gente fala em fast food, qual é a primeira marca que vem na sua cabeça? Primeira marca. Por quê? Porque estão presentes, estão fazendo o seu marketing. E quando eles fazem o marketing, eles ativam alguns gatilhos que fazem você imediatamente ligar a fome ao fast food, a marca deles. Assim como uma marca de refrigerantes. Quando eu falo marca de refrigerante, com certeza você já lembrou de alguma. Então, a forma de você vender hoje o seu serviço, de você captar novos clientes, está sendo através de entregar valor para o seu cliente antes de vender os seus serviços ambientais. E prestar serviço é isso, é você aprender diariamente, então você estar aberto para aprender todos os dias. A legislação ambiental hoje muda todos
os dias diariamente. É você manter-se atualizado com as legislações, e é justamente isso. Então, se você é do nicho de geoprocessamento, de tratamento de imagem, o que eu tenho hoje que é mais utilizado, o que tem de melhor, o que tem de moderno hoje? Se hoje eu não consigo ter aquela ferramenta X, eu vou ter a ferramenta Y, que me atende de certa forma, mas eu vou começar, eu vou fazer o meu negócio funcionar, porque eu vou me manter atualizado, eu vou criar minhas oportunidades e eu vou aprender com cada situação, porque cada situação gera um novo resultado, principalmente na área ambiental. Por mais que a engenharia seja um ramo de exatas, né? Um ramo de exatas, mas quando a gente fala na área ambiental, é algo que não tem como prever muitas situações. Não se vê o mesmo resultado para o mesmo tipo de serviço. Cada situação é uma situação e dar as soluções e ainda contribuir com a qualidade ambiental. Então, a consultoria ambiental é isso, você promover as soluções, promover o desenvolvimento sustentável e ainda poder contribuir de alguma forma com o meio ambiente. Pessoal, agradeço vocês a atenção. Talvez tenha me estendido um pouquinho no tempo que me foi programado aí numa quinta-feira. Esses são todos os meus contatos. Meu e-mail, felipe@essencialengenharia.eng.br. Meu Instagram, essencial_ambiental. No Instagram eu disponibilizo aí muitos conteúdos da área de consultoria. Então, quem quer começar na área de consultoria, tem todo esse conteúdo, e o nosso site da área ambiental. Tem algumas perguntas aqui que eu estou recebendo, legal, do pessoal, bacana. Parabéns, ótima palestra, o pessoal aqui já estão elogiando, ótima palestra, bom, parabéns, elogiaram muito a sua didática, tá? De bom, parabéns mesmo. Ficaram bastante satisfeitos com o que ouviram, com o que aprenderam aqui hoje. Realmente, né, nós vimos aí pontos importantes, né? Até aqui o Marvel estava comentando que é impressionante como essa palestra abre a mente com as perspectivas de ótimos negócios na área de serviços ambientais. Então, o pessoal tirou aí bastante proveito. Achei realmente também interessante as questões que você abordou, né? Por onde começar agora? Muitos fazem essa pergunta quando terminam aí a sua graduação, terminam o seu curso técnico, não tem ideia de por onde começar. A questão que você abordou também de não usar termos técnicos com clientes. Às vezes a pessoa acha que falar a palavra difícil para cliente vai chamar, né? Mas que não é assim que funciona, né? Vai até mesmo confundir, né? Outro ponto que também é bem interessante que você falou sobre a diferença do profissional generalista para o especialista, né? E sobre a questão de especialista, não é aquele que tem vários títulos, né? Mas é aquele que tem um conhecimento específico em determinada área, né? E outro ponto que me chamou bastante atenção, Felipe, que as pessoas precisam perceber e entender que todo mundo fala, nós não somos uma ilha. Então, as parcerias são importantes. Então, temos que ter boas relações nessa área, ter boas relações pessoais com as outras empresas, com os colegas da mesma área. Então, isso é importante. Sem dúvida. Né? E aí você já deve estar vendo as perguntas, né? E acho que você já selecionou algumas, porque foram muitas, pessoal. Compreensão, mas se ele responder todas, a gente não dorme hoje. Então, vou deixar contigo para escolher aí as melhores. Fico muito feliz com o feedback do pessoal aí na área de consultoria. Sem dúvida, é uma área que, independente do que se fala hoje, a gente ouve muita coisa negativa, muita coisa ruim. O que, de fato, a gente não tem, para quem quer começar, de fato, a criar as suas oportunidades, pode ter certeza absoluta que as oportunidades aparecem desde a exigência técnica da licença de operação número 5. Estou dando um exemplo, mas ali já é uma oportunidade para quem quer criar oportunidades na área ambiental. E eu vi aqui, de fato, Júlia, eu estava vendo aqui o feedback do pessoal, fiquei muito feliz aqui das perguntas, foram muitas perguntas, de fato.
Kaique, eu recebi aqui a pergunta do Kaique. O geógrafo está incluído entre os profissionais que possam realizar consultoria ambiental? Quais são as etapas na elaboração do licenciamento ambiental? Tem que usar legislação local, municipal, estadual e federal? Sem dúvida, Kaique, o geógrafo, sem dúvida, a gente tem parceria com o geógrafo também, que está trabalhando exatamente nessa situação de licenciamento ambiental. O licenciamento ambiental no Brasil ele é uma grande fonte hoje de oportunidades para quem começa, principalmente na área ambiental. Aí você vem respondendo já outras perguntas, mas como eu começo na área ambiental? Como é que eu começo o meu licenciamento ambiental? Bom, primeira etapa, busca sua legislação municipal. O empreendimento que você está buscando, um cliente que você quer atender, ele é do município? É a competência do município? O seu município realiza o licenciamento ambiental ou não? É o Estado. Bom, é o Estado. A partir daí você já tem um horizonte. É município, é Estado ou federal. Claro que para quem está começando, é o que a gente sempre fala até no Ambiental 360, nosso curso, que é o seguinte, comece pequeno, faça o nicho do subnicho. Para quem acompanhou aqui a palestra, isso é a melhor forma de te dar clareza, de te dar direcionamento, desculpa, pessoal. Te dá um direcionamento de como começar na área ambiental. Quais as etapas que você precisa fazer e participar. Mas sim, Kaique, o geógrafo, com certeza, ele atua na área ambiental e na área de licenciamento, e digo mais, na área de consultoria. Inclusive, a gente tem parceiros na área de geoprocessamento que sabem tudo sobre elaboração, tratamento de imagem, assim como o Anderson, assim como o pessoal da ClickGel. Então, existe sim oportunidades para quem quer se especializar, para quem quer criar mais oportunidades. A Juliane perguntou aqui, ó, tem como prestar consultoria como pessoa física? Juliane, tem sim como prestar consultoria para quem está começando, não quer ter aqueles encargos, não quer ter uma sala de prestação, aliás, uma sala, um escritório, pode sim começar como pessoa física. Existe a necessidade de você fazer um cadastro junto à sua prefeitura municipal para que você comece a atuar. Qual que é o grande detalhe disso? E foi o que aconteceu com a gente. Vai chegar um momento que você vai chegar na seguinte situação. Você vai oferecer o seu serviço, você vai até o seu cliente, você vai entender o que ele precisa, você vai enviar sua proposta comercial, seguindo ali seus roteiros, seus métodos, enfim, para você aumentar a chance de conversão, aumentar as chances que ele contrate o seu serviço, e aí ele vai falar o seguinte para você, olha, eu vou contratar o seu serviço, porém eu preciso da emissão da nota fiscal. A partir do momento que ele solicita a nota fiscal, e aí é todo o direito dele, direito como um consumidor, assim como nós temos esse direito, você precisa emitir uma nota fiscal. E a emissão da nota fiscal, ela tem que ser feita ou pela prefeitura, que daí você tem ali os seus encargos como pessoa física, tá? Você tem os seus encargos, são os impostos, ou como pessoa jurídica, que daí é a abertura de uma empresa com CNPJ e outros encargos. Então você precisa avaliar se para você prestar serviço como pessoa física, emitindo uma nota fiscal pela prefeitura, é mais interessante, ou como pessoa jurídica, emitindo aí, tendo seu CNPJ, tá? Mas sim, é possível, sim, atuar. Vamos lá, Débora, para quem saiu há pouco tempo da graduação e possui pouca experiência, é possível iniciar na consultoria ambiental? Sim, é possível, Débora, sem dúvida nenhuma. Claro que, não é o que eu sempre falo para os meus alunos, não queira começar a fazer o licenciamento de uma hidrelétrica, não é isso. Quando você começa, você precisa começar dentro do porte do que você estudou. E aí, já tem uma continuidade aqui, mas eu não tenho experiência, né? A experiência, eu falo isso para todo mundo, a experiência você adquire quando você faz um curso. Você faz um curso de gestão ambiental, um curso de engenharia florestal, agrônomo ambiental, química, biologia, enfim. Você tem experiência a partir daquele momento. Ali você já começou a viver casos, ali você já começou a conversar com pessoas que sabem daquele assunto. Naquele momento, você já começou a buscar palestras, buscar workshops, buscar congressos para trabalhar na área ambiental. O que você precisa ter é foco. Como eu começo um trabalho? Que tipo de trabalho eu vou começar? Aonde estão os meus clientes? Que região eu vou atuar? Então, é ali que você começa a sua prestação de serviço, tá?
É ali que você começa fazendo toda a estrutura da sua consultoria ambiental, mesmo que você não tenha experiência. E aí vem o detalhe. Se você tem um desafio, que aparece uma oportunidade, a gente tem casos de alunos que aconteceu isso, apareceu uma oportunidade que você não sabe por onde começar, já coloque a parceria como item essencial dentro do seu negócio. Tenha bons parceiros, faça bons relacionamentos, pessoas que são boas em determinada área. Eu não sou bom em muitas coisas eu não sou bom. Não sou bom definitivamente. E eu tenho o quê? Parceiros que vão me complementar. Não adianta eu ter uma parceria, não adianta eu ter um sócio que seja exatamente igual ao meu nível, seja engenheiro ambiental, tenha conhecimento na área de indústria, enfim, isso eu não consigo agregar na prestação de serviço, na consultoria ambiental. Então, busque parcerias que possam te agregar, que possam te ajudar a fazer e executar um determinado serviço, seja o ramo, seja o nicho que você for, ok? Vamos lá. Como um profissional, Lorena, tem muita pergunta chegando, estou feliz aqui porque são perguntas práticas. Vamos lá. Lorena, como um profissional pode melhor expor os seus serviços ao cliente? Lorena, é muito interessante isso, e aí eu venho puxar um pouquinho sobre o que eu falei do marketing. Como o marketing hoje na construção de uma consultoria, na construção de uma prestação de serviço ambiental funciona. Como é que eu exponho hoje os meus serviços? Vamos pensar na parte prática. Eu sempre falo para os alunos o seguinte, pensa na parte prática, pensa do outro lado. Se você, como uma pessoa que tem uma empresa, tem um negócio, tem uma necessidade da área ambiental, eu ficasse mandando para você, olha, eu executo, e a maioria faz isso. Eu não falo que é certo, que está certo ou que está errado, mas métodos que eu já usei, que eu testei, eu gosto de testar muito. Eu já perdi clientes testando coisas para saber se ia ter bom resultado ou não, mas simplesmente pelo fato de testar. Assim como eu já testei situações que foram muito boas, que deram muito bons resultados. Por exemplo, elaborar uma boa proposta técnica comercial. Isso faz um detalhe enorme, que muita gente não coloca isso como prioridade, simplesmente envia o valor, envia um preço para o seu cliente, às vezes até no corpo do e-mail, no próprio e-mail, e pratica aquele marketing de esperança, que é esperar o seu cliente retornar aprovando e pedindo a assinatura do contrato. Isso não é assim, isso não funciona, precisa mais que isso, precisa de relacionamento. E você expor os seus, como é que você expõe os seus serviços para o cliente? Criando relacionamento. Você não chega para o cliente, hoje, manda um e-mail para o seu cliente, olha, realizo serviços de licenciamento ambiental, seguem os meus contatos. Isso não funciona mais, ninguém gosta de receber esse tipo de e-mail. Ninguém gosta de um vendedor chato que esperando algo, esperando, só vendendo. Então, precisa mais que isso para criar um relacionamento. Tem muita pergunta aqui. Legal. Adriano, parabéns pela belíssima palestra. Sou estudante de engenharia agronômica, estou no 3º período, já concluí a matéria de cartografia e geoprocessamento, já prestei alguns serviços de captura de imagem, levantamento de dados, degradação. Gostaria de saber se eu posso continuar, como posso divulgar mais, se eu posso assinar como responsável técnico. Legal, ótima pergunta sobre... Claro que depende, né? Você é da área de engenharia, pelo que eu vi aqui, quando você tem a engenharia, você entende que você tem o seu CREA e precisa ter o seu CREA ativo, mas sim, você pode assinar, dependendo do seu histórico curricular dentro do seu curso, aí, o que você aprendeu, para que quando você emitir a sua RT, a sua anotação de responsabilidade técnica, o próprio conselho não barre a sua RT, e aí fica uma situação muito complicada junto a você e ao seu cliente. Mas sim, e aí, divulgar o seu serviço, é isso que eu já venho falando, de você criar um relacionamento, você mostrar, e para isso existem métodos que precisam ser seguidos. O pessoal interagiu bastante e nós agradecemos por essa interação, porque é muito importante, né? Isso que nos ajuda aí no nosso CBGEL, também até nos desperta para outras coisas, ajudando aí nas necessidades das pessoas, como é que nós podemos focar também para estar auxiliando. Então, isso é bastante importante. Parabéns, mais uma vez, eu acho uma palestra